Fala concurseiro, fala concurseira, aqui do Doutor Concursos e do canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão passando bem? Continuem estudando? Muito legal contar com você assistindo nosso vídeo. Com você já tem que começar o vídeo de cara aqui pedindo a sua colaboração, pedindo a tua participação, pedindo para você já deixar imediatamente o seu like. Se você não é inscrito, se você ainda está chegando, está visitando a gente, porque está procurando aí sobre os concursos, inscrever-se nos dois canais, inscreva-se aqui no meu canal, Professor Arnaldo Vieira, e no canal também da Doutor Concursos, tá? Lá com muito material, muito mais espaço de diálogo para vocês entenderem os concursos que virão e para você comentar também o que você está achando dessas aulas que a gente faz com muita dedicação toda semana para vocês, tá legal? A gente vai começar as notícias do âmbito nacional dessa semana falando sobre uma informação que provavelmente também vai ser alvo dos concursos, mas uma notícia não muito boa na área da educação, principalmente na questão educacional nas instituições de ensino superior. Infelizmente, no meio da semana, várias delas tiveram que vir a público, inclusive a UFRJ meio que puxou o rosário, né, a leitura, a reza do rosário, dizendo que só tinha verbas, talvez até o final desse semestre, para manutenção dos seus prédios, o que inclusive inviabilizaria o funcionamento das faculdades como um todo. A UFRJ anunciou isso, foi amplamente divulgado na mídia, isso gerou uma grande repercussão, inclusive entre as outras faculdades que também levantaram a questão. Por quê? Porque houve um corte de verbas agora na aprovação do orçamento na área da educação do ensino, educação voltada especificamente para o ensino superior. Esse corte seria uma das verbas que eles chamam de verbas que são custos básicos: água, luz, a manutenção dos prédios, segurança, mas isso também afetaria de uma certa maneira, de uma maneira mais ampla, as pesquisas, as bolsas, ou seja, os auxílios estudantis para todas aquelas pesquisas que estão acontecendo, que estavam em curso, que estão em curso nas universidades federais de todo o Brasil. O Ministério da Educação, logo na sexta-feira, já deu uma outra versão, mudou o discurso, né? Fez uma liberação aí de 2,61 bilhões para as faculdades e disse que o valor estava previsto, mas estava contingenciado. Ou seja, se houvesse necessidade, ele seria distribuído entre as faculdades. Mas veja, aí que levanta a questão, porque várias dessas faculdades, inclusive várias dessas universidades, estão fazendo pesquisas relativas, por exemplo, à descoberta de novas vacinas, ou de pelo menos tratamentos para a Covid. Muitas dessas faculdades, inclusive, sediaram testes através dos seus grupos de pesquisa, testes para as vacinas que estão sendo ofertadas hoje em todo o território nacional. Então, de uma maneira geral, esse corte e agora essa suplementação representa um pouco desse, vamos colocar assim, desse descaso, vamos colocar de uma maneira mais cruel, né? De uma espécie de descaso que a educação sofre no país. Não é de hoje, tá? Não é de hoje, já é de um bom tempo que os orçamentos vêm caindo. A gente vai colocar aí, desde 2012, por exemplo, que os orçamentos que estão sendo repassados às faculdades vêm em queda constante. O problema disso é o cerceamento ou a dificuldade das realizações de pesquisas nas áreas em que essas faculdades estão atuando. É claro que agora, com esse novo fôlego aí garantido pelo Ministério da Educação, isso garante uma espécie de continuidade, mas ao mesmo tempo dificulta, cria um clima de insatisfação e de incerteza em relação à manutenção, por exemplo, das pesquisas que estão acontecendo, do funcionamento dos prédios, da manutenção dos prédios e dos laboratórios, enfim. Outra coisa, essas verbas que foram também cortadas não são as verbas relacionadas a pagamento de servidores, tá? Aos servidores, aos professores e aos técnicos contratados. Mas atacaria diretamente as pesquisas que estão em curso e a manutenção dos prédios, os hospitais universitários, todos os insumos que são adquiridos e comprados para que essas faculdades funcionem. É uma notícia que a gente não gostaria de que você soubesse, que a gente trouxesse essa informação para você, mas é uma informação atual e que nos acende uma luz amarela na questão da educação de nível superior em todo o território nacional, tá legal?
continuando no âmbito nacional e dando o que a gente chama no jornalismo de switch, ao que eu tratei com vocês algumas semanas atrás, houve uma mudança novamente em relação à determinação para a realização do censo, que agora vai ser o censo 2022. Bom, contando e lembrando para vocês mais ou menos a história como foi. O governo do estado do Maranhão fez uma interpelação ao Supremo Tribunal. Isso caiu no colo do ministro Marco Aurélio Mello, que tinha dado uma decisão monocrática dizendo que o governo era obrigado, sim, a realizar o censo demográfico em 2021. O censo acontece a cada 10 anos e serve especificamente para nortear as políticas públicas federais e até mesmo estaduais e até mesmo municipais dentro das áreas de educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente, etc. Principalmente no estado da pandemia agora, seria importante reconhecer ou conhecer a realidade social que se transformou o Brasil após a pandemia, né? Durante e após a pandemia. Os dados que deveriam ser colhidos a cada 10 anos, né, foram colhidos em 2010, em 2020 deveriam ter sido colhidos também. Por conta da pandemia, foi suspenso. Era para ter acontecido esse ano. O governo federal, também na votação do orçamento, disse que não havia previsão para reserva orçamentária para a realização do censo 2021. O ministro Marco Aurélio dá uma decisão monocrática dizendo que não, o governo tem que fazer, mas isso acaba sendo levado para o plenário do STF, que até sexta-feira da semana passada já tinha formado maioria. As discussões ainda vão continuar com votos de outros ministros, mas a maioria já está formada, garantindo a execução do censo em 2022. É uma informação importante para que você saiba, justamente por conta disso que eu acabei de falar. É o censo que estabelece quais são as políticas públicas e, principalmente, é o censo que estabelece o que a gente chama de fundo de participação dos municípios. Os municípios que têm maior densidade demográfica ou que aumentam a sua quantidade de habitantes mudam a sua faixa em relação ao FPM, podem aumentar a sua arrecadação, pode até diminuir a sua arrecadação. Isso influencia, por exemplo, na quantidade de cadeiras, por exemplo, dentro de uma assembleia ou dentro de uma Câmara de Vereadores. Mas, da mesma forma, norteia todas as pesquisas e as políticas destinadas para a área da educação. Você consegue reconhecer bolsões onde você está com populações de extrema pobreza, bolsões onde precisam ser necessariamente utilizados serviços, realizados serviços de saneamento básico, aonde você tem a concentração de polos industriais nas cidades que vão sendo desenvolvidos e que vão crescendo, como está a renda desse brasileiro, como que está a questão do imposto, se está sendo recolhido ou não, se pode aumentar ou ser diminuído, enfim. Várias políticas públicas que são estabelecidas pelo censo. O censo agora, a princípio, então, pelo que está decidido, até sexta-feira, o Supremo permite ao governo, então, que ele seja feito em 2022. Isso vai impactar, sim, na questão dos direcionamentos de políticas públicas, claro, fruto da pandemia, mas principalmente por conta desses ajustes, dessa sintonia fina que tem que ser feita entre os municípios, os governos, em relação à União. Eu disse que iria trazer sempre informação para vocês sobre esse assunto, estou trazendo e a gente vai continuar acompanhando se tiver alguma outra novidade. E a última notícia do âmbito nacional dessa semana, não tem sido fácil esses dias para nós, né? Nós estamos perdendo um pouco das nossas referências, sejam na cultura, seja nas artes em geral. Essa semana nós tivemos também o falecimento da atriz Eva Vilma, que foi uma das principais atrizes brasileiras por muitos anos. Uma grande perda para o cenário cultural como um todo, mas principalmente no final de semana a morte muito precoce, aos 41 anos, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, neto do ex-governador Mário Covas. O Bruno, desde 2019, vinha tratando um câncer que ele descobriu, inclusive, no exame de rotina. Ele teve uma carreira muito curta ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que muito curta, muito exitosa na carreira política. O sobrenome era muito forte, o sobrenome Covas era muito forte. Ele acaba sendo eleito deputado estadual, mais votado em 2006, concorre à eleição em 2010, em 2014 concorre para deputado federal e ganha, sendo um dos mais votados do estado de São Paulo, não ou mais, mas um dos.
Foi secretário de Estado também do Meio Ambiente, e depois, em 2016, ele é vice da chapa que ganhou a Prefeitura de São Paulo, com o Dória prefeito e Bruno vice. O Dória, em 2018, sai para competir, para combater, para concorrer, desculpa, não combater, mas concorrer ao governo do Estado. Bruno assume a Prefeitura de São Paulo, o maior município da América Latina. Em 2020, ele concorre novamente, ganha, aí sim, no segundo turno do Guilherme Boulos, mas ele já está doente, está fazendo tratamento e, infelizmente, não conseguiu suportar a questão do câncer, que foi muito agressivo. O Bruno tem uma trajetória, como eu acabei de falar, e o vídeo vai mostrar para vocês, uma trajetória muito bonita, porque ele ainda, né, pode-se dizer que, inclusive no ato, no domingo que aconteceu o seu falecimento, as manifestações políticas de várias entidades, de vários políticos, dizendo sobre a figura dele. Ele era um político moderado. E dentro desse cenário tão polarizado que a gente tem vivido, o Bruno é meio que um divisor de águas. É importante você saber dessa perda para São Paulo e para a política como um todo, porque ele é um político muito jovem, que tinha no próprio nome, né, o sobrenome Covas, uma espécie de dinastia a seguir. E as similaridades, inclusive, da sua morte com a do próprio avô, 20 anos atrás. O ciclo histórico dos Covas acaba se conflitando, se igualando, porque o Mário Covas também foi prefeito de São Paulo, o Bruno, desde muito pequeno, foi levado a morar junto com o próprio avô e segue uma carreira muito brilhante. Fica aqui, então, a minha singela homenagem, se é que eu posso dizer assim. Eu conheci o Bruno pessoalmente, trabalhamos juntos em 2014, estivemos juntos em vários momentos, e eu posso garantir para vocês que é uma perda muito sentida dentro do meio político, nessa polarização que a gente tem vivido, de esquerda e direita, radicalismos em geral. O Bruno também foi muito criticado no final, no começo desse ano, acho que foi no final do ano passado ou começo desse ano. Ele posta um vídeo em que uma foto em que ele vai com o próprio filho assistir a final da Libertadores em que o Santos concorreu. Uma enxurrada de críticas. Só que aí agora, com o quadro de saúde dele se agravando e a situação toda piorando, aí que foram entender o gesto dele, né? O ato dele gostar do time do Santos e levar o próprio filho demonstra esse lado humano dessa política nova e diferente que a gente esperaria ou que a gente espera dos políticos como um todo, né? Ele, infelizmente, assim como na semana passada também, uma tragédia, mas pela Covid, foi o caso do Paulo Gustavo, entre outras perdas que nós estamos tendo. Ele é uma grande perda no cenário político e é importante você conhecer a trajetória de Bruno Covas, que provavelmente vai cair aí nos concursos, perguntar da sua atuação e principalmente na gestão dele à frente da Prefeitura de São Paulo. Tá legal? Âmbito internacional, pessoal, também uma semana complicada, uma semana complexa, especificamente na questão palestina. Já não é de hoje que a gente, às vezes, já se perde tantas vezes que você tem informações em relação a conflitos que acontecem em Jerusalém, e especificamente em Israel, entre israelenses, né? Judeus e palestinos, entre o exército de Israel e o exército palestino. Bom, a situação tomou uma proporção muito grande a partir da segunda-feira, da última segunda-feira, dia 10. Porque uma série de fatores culminaram num momento em que tudo perdeu seu controle lá e que está há uma semana já acontecendo uma tragédia humanitária e principalmente os conflitos que vão se acentuar com ameaça, inclusive, de avanços militares de Israel em cima da faixa de Gaza e conflitos mais danosos, inclusive, talvez até atingindo outros países. A situação, rapidamente vocês entenderem, o grupo Hamas tem disparado mísseis em cidades, não em Jerusalém, em Jerusalém sim, mas em áreas da cidade de Jerusalém que não são dominadas por palestinos, mas também atingindo agora outras cidades, Tel Aviv, por exemplo, que é a capital política, digamos assim, do Estado de Israel. Há uma série de fatores, a reação também muito enérgica do exército de Israel, que é muito forte, tem inclusive um sistema de proteção antimísseis chamado cortina de ferro, domo de ferro, né? Em que é um sistema balístico que percebe a movimentação dos mísseis e consegue disparar mísseis contrários para atingir e destruir os mísseis ainda no ar.
A situação lá aconteceu tudo na segunda-feira porque já vem por uma série de problemas. O primeiro grande ponto que gerou a controvérsia maior lá foi a questão dos ataques, né? Começou na segunda-feira, foi a questão de uma decisão judicial. Desde 1967, quando houve a Guerra dos 6 Dias, em que o povo, os israelenses, dominam a cidade de Jerusalém como um todo, né? A questão do assentamento, dos assentamentos palestinos. E uma decisão judicial fez com que houvesse um desalojamento de palestinos para que israelenses tomassem aquelas casas. Então isso já começou um problemão, especificamente num bairro lá de Jerusalém. Na sequência disso, era o fim do Ramadã. O Ramadã é um mês sagrado dos muçulmanos, é um mês sagrado dos palestinos, que dentro da cidade de Jerusalém possuem locais sagrados, onde eles realizam os seus atos religiosos, suas práticas religiosas. Eles estavam sendo, inclusive, coagidos e meio que tolhidos pela polícia, mas o estopim, além dessa questão judicial que houve, eles foram proibidos de entrar dentro da cidade para fazer as suas manifestações religiosas, porque na segunda-feira, dia 10, era a comemoração do Dia de Israel, do dia em que comemorava-se, desde 1967, a retomada de alguns territórios dentro da cidade pelo exército israelense. É um dia que eles levam a bandeira e fazem manifestações, inclusive em locais da cidade, de dominação e de controle palestino. Aí o cenário estava armado, o cenário do conflito estava totalmente pronto para acontecer e infelizmente veio a calhar, veio a acontecer. Os mísseis que são disparados constantemente, ou implodindo prédios, atacando prédios, o governo de Israel, por sua vez, dizendo que está atacando alvos do Hamas ou alvos aonde estão os centros de controle do grupo terrorista Hamas, a ameaça de avanço das tropas militares por terra na faixa de Gaza, enfim, um clima horroroso que não vai acabar bem, que já contabiliza vários mortos, que está atingindo outros pontos daquela região, como a Cisjordânia e a Síria, enfim. É um momento muito tenso em que vive ali o Oriente Médio e eu vou continuar trazendo essas informações para vocês. Mas, no âmbito internacional, é uma das informações mais relevantes de toda semana. Foram todos os dias, quase, os jornais informando o desenrolado cenário de guerra que está caminhando para acontecer ali novamente entre judeus e palestinos. E para finalizar, a decisão positiva, vamos dizer assim, do governo Joe Biden, do governo americano, de, para as pessoas que já tomaram as 2 doses das vacinas que estão sendo providenciadas lá, essas pessoas não precisam mais agora portar e ficar de máscara em ambientes abertos e fechados. Essa decisão, inclusive, pegou todo mundo de surpresa, porque foi dada pelo CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que é extremamente rigoroso com uma série de regras. Mas agora fez essa liberação. Essa liberação, inclusive, é meio que motivacional para aquelas pessoas, porque a utilização das máscaras lá também foi muito questionada na questão política dos americanos lá no ano passado, por causa do Trump, por causa de todas as questões que envolviam Donald Trump, mas agora essa permissão pode incentivar as pessoas a se vacinarem. Aquelas pessoas que são reticentes à tomada de vacina. Elas agora, tendo a possibilidade de não precisar mais usar vacina, usar máscara, se tiverem tomado 2 vezes as vacinas, se já tiverem totalmente imunizados, eles podem ficar agora sem máscaras e automaticamente isso vai gerar aglomeração. É claro que a OMS também se manifestou. E a OMS recomendou cautela. O órgão diz, inclusive, que os países têm que observar essas questões da quantidade de imunizações e, principalmente, a questão da transmissibilidade do vírus, se ela cai ou não. Os americanos têm aí mais de 117 milhões de pessoas já vacinadas na 2ª dose. E os números nas últimas semanas têm reduzido drasticamente os números de óbitos e os números de contágio. Então, de uma maneira geral, o governo achou positivo declarar isso agora, com a maior brevidade possível. É uma espécie de ânimo para que todo mundo não precise mais usar as máscaras e uma espécie de, talvez, simulação dessa nova realidade. Parece que tudo voltaria à normalidade lá nos Estados Unidos, agora que eles já estão com grande parte da população norte-americana vacinada. Tomara que esse cenário seja o mesmo no Brasil em breve tempo, em pouco tempo. Essa é a nossa esperança e é isso que a gente torce.
aqui no cursinho e aqui no canal do professor Arnaldo Vieira. Pessoal, essa semana foi isso, bastante material, bastante coisa para vocês. A gente já pede, então, se você não deixou o joinha no vídeo, faz agora, deixa o joinha para nós, é importante a gente saber da sua opinião. Inscreva-se nos canais e comentem pra gente, comentem conosco o que vocês têm achado desse material, tá legal? A gente espera que todos vocês tenham bons estudos, continuem se cuidando e a gente, se Deus quiser, se vê na semana que vem, com tudo indo bem, trazendo notícias talvez positivas para vocês, para a gente continuar estudando e preparando cada um de vocês para os concursos que virão, tá legal? Um grande abraço para vocês, pessoal. Até semana que vem. Até lá.